Feliz aí com Jesus aí, nessa noite. Glória a Deus. Estamos vivendo um novo momento, né? Amém. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo em Marcos, capítulo 2, a partir do verso 1. Dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum, e logo se ouviu dizer que ele estava em casa. Muitos se reuniram ali, a ponto de não haver mais lugar junto à porta. E Jesus anunciava a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico, carregado por 4 homens. E não podendo aproximar-se de Jesus por conta da multidão, removeram o telhado onde Jesus estava. E com a abertura, eles desceram o paralítico de forma que deitado ele não caísse. E vendo-lhe isso, Jesus disse: a tua fé salvou. E vendo-lhe a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. No verso 6, alguns escribas estavam sentados ali e pensavam assim no coração: como ele se atreve a falar assim? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecado a não ser só um, que é Deus? E Jesus, percebendo imediatamente em seu espírito o que eles pensavam, disse: por que vocês estão pensando essas coisas? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados? Ou dizer: levanta-te e tome o teu leito? No verso 10: mas isso é para que vocês saibam que o Filho de Deus, o homem, tem autoridade sobre a terra para perdoar os pecados. Então disse ao paralítico: eu digo a você, levanta-se, pegue o seu leito e vá para casa. E ele se levantou e no momento imediato, pegando o seu leito, retirou-se à vista de todos, a ponto que todos que estavam naquele lugar admiraram glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisas assim. Estou meio nervoso, mas eu queria que você entendesse algumas coisas que estão aqui. Aqui no verso 2 fala assim, na parte B do versículo: e Jesus anunciava a palavra. Olha que interessante, enquanto Jesus pregava, enquanto Jesus estava ali naquela casa pregando, levando a palavra, foi gerado perdão. Enquanto Jesus anunciou ali a palavra, foi gerado perdão na vida do paralítico. Enquanto Jesus anunciava, foi gerado cura. Aquele paralítico passou a andar, ele foi perdoado, e como não só bastasse, ele foi curado. Enquanto Jesus estava anunciando, existiu fé, porque o paralítico sabia que se ele estivesse no lugar certo, ele seria curado. E existia também, ali quando Jesus anunciou a palavra, foi derramado uma unção de união. Por que uma unção de união? Olha que interessante, os 4 amigos, eles carregaram o paralítico. Eles acreditavam na fé do paralítico. Eles viram que aquele cara, ele falou assim: me carrega até lá, vamos até lá. E os amigos levaram a ele. Existia um espírito de união. Por que tinha união? Porque eles acreditavam na fé. Quando Jesus anunciava, Jesus criou no coração daquelas pessoas união. Pessoas que olharam um para o outro e falaram assim: vamos carregar esse cara. A fé dele é muito louca, vamos carregar. Enquanto Jesus anunciava a palavra, enquanto Jesus pregava, ele trouxe união para aquelas pessoas que estavam naquele lugar. Enquanto Jesus anunciava, ele trouxe certeza. Por que certeza? Aqui no verso 2 diz assim, na parte B do versículo, e todos vendo aquilo se admiraram e deram glória a Deus, dizendo: jamais vimos tais coisas. Jesus gera certeza. Enquanto a palavra é anunciada, existe certeza no nosso coração, a certeza que Jesus salva, a certeza que Jesus cura, a certeza que Jesus traz união. Enquanto nós estivermos anunciando a palavra de Jesus, nós estaremos carregados sobre o Espírito Santo dele. Nós seremos levados ao Espírito Santo. Haverá união no nosso meio, haverá fé no nosso meio. Jesus vai trazer cura àqueles que precisam de cura.
Nós precisamos anunciar. Nós temos chamado, muitos foram chamados para pastores, outros para levita, líderes de célula, diaconato. Todos nós temos um chamado, mas nós temos uma missão em comum. Nós somos chamados para anunciar a palavra de Deus. Nós somos uma igreja que anuncia. Nós somos uma igreja apaixonada e apaixonante. Nós não vamos parar. A nossa igreja não vai parar. Nós somos chamados para anunciar. A nossa missão é única. Vamos anunciar o evangelho, porque enquanto Jesus anunciava, milagre acontecia. Enquanto Jesus anunciava, pessoas foram curadas. A fé se derramou naquele lugar. A união se esteve naquele lugar. As pessoas se uniram. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, entenda que enquanto você estiver anunciando a palavra, o milagre, a fé vai aumentar no coração daqueles que estão te enxergando. Em nome de Jesus, não vamos parar. Amém? Amém? Deus, nós colocamos a nossa vida diante do Teu altar. Entregamos ao Senhor tudo, os nossos problemas, todas as nossas dificuldades. E cremos que o Senhor, ó Deus, é um Deus poderoso para carregar as nossas súplicas, para carregar os nossos problemas. Deus, enquanto nós anunciaremos a Tua palavra, o Senhor vai nos carregar. Enquanto nós anunciaremos a Tua palavra, o Senhor vai nos guardar. Ó Deus, mal nenhum nos acontecerá. E que nós viemos viver, ó Deus, a Tua palavra, viver a Tua essência, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Parece que estou cercado, mas estou guardado por Ti. Parece que estou cercado, mas estou guardado por Ti. Parece que estou cercado, mas estou guardado por Ti. Assim que eu luto minhas guerras, 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 assim, parece, parece que estou cercado, mas estou guardado. Será que você pode profetizar isso? Parece que estou cercado, mas estou guardado por Ti. Parece que estou cercado, mas estou guardado por Ti. Jesus, parece que estou cercado, mas estou guardado. Assim que eu luto minhas guerras, 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 assim que eu luto minhas. Aleluia! Nós estamos assim, ó. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas
as guerras. É assim. Contigo, Jesus. Aleluia. Sabe aquele momento que parece que estamos sozinhos? Que não temos ninguém nem nada? Quando você chega até a pensar, eu tô perdido, vou chutar o pau da barraca. Em todos esses momentos, o Senhor está te guardando. Ele é o guarda de Israel que nunca dorme. Sabe o que você pode colocar no seu coração nessa noite? Nós somos a noiva apaixonada. Como eu disse à tarde, existe um som emitido pela noiva que o noivo anseia ouvir. Eu te peço que não espere por nós. Nós ensaiamos sim, as meninas ensaiaram, mas não espere por essa canção. Que você seja essa canção para o Senhor nessa noite. Faça de você a canção. Você é a canção que o noivo anseia ouvir. Você é a canção. Aleluia. Esperamos, esperamos. Jesus. Coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vamos dançar, Maranata, Maranata. Minhas lamparinas estão acesas, só estou esperando o barulho dos passos em direção à porta. É só bater que meu amado entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar, Maranata, Maranata. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando.
está uma palavra afiada, e na sua coxa está escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. O meu noivo esperado, eu abro a minha casa, Pode morar, tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vamos dançar, Maranata, Maranata. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar, tem fogo, tem fogo, tem fogo, tem fogo, tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui, pode morar aqui. Vem, vem, estamos te esperando. Glória a Deus. Nós vamos vê-lo como Ele é. Tem uma igreja aqui reunida à espera do seu noivo. Nós podemos dizer nessa noite: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nós teremos a oportunidade de vê-lo face a face.
E como noiva nós estaremos adorando Ele, e como igreja nós estaremos aos pés dEle. Como igreja nós estaremos no lindo coral dizendo: Santo, 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 Santo. O nosso coração tem que se alegrar, tem que ferver, tem que se encher de gozo. Quando isso é cantado, é louvado no nosso meio, nós esperamos o dia de encontrar com o Senhor. Aleluia! 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 Amém, queridos? Amém. Eu vou pedir o máximo de atenção, pedir para cessar toda movimentação, conversas paralelas. Antes de nós pregarmos a palavra, nós teremos aqui 2 momentos, e eu vou explicar para vocês. Quantos aqui estão cientes que a nossa igreja recebeu a emancipação da sede? Quantos estão cientes? Levante sua mão. Amém. Quantos estão cientes que o nome da nossa igreja mudou? Amém. Deixa eu fazer igual eu fiz de manhã. Quem aqui não estava sabendo, fica mais fácil. Poucas pessoas, temos visitantes aqui, vocês são bem-vindos. Hoje é uma noite especial, nós iremos pregar a palavra, nós iremos louvar mais ao Senhor daqui a pouco. Obrigado. Mas a gente precisa esclarecer alguns pontos para vocês, e eu queria que você prestasse bem atenção. São 10 pontos aqui, que é necessário, como pastor da igreja, passar para vocês saberem o que está acontecendo neste novo tempo na nossa igreja. Primeiro, nossa igreja local teve sua emancipação aprovada no dia 26/10/2021, na última terça-feira. Motivo da solicitação de emancipação feita por mim e por minha equipe: distanciamento relacional. O relacionamento com a sede se resumia apenas ao uso do nome Batista Connect e repasse mensal de 10% da entrada financeira para a igreja sede em Floramar. Então, desde 2018, principalmente, o relacionamento com a sede estava muito superficial. Então, a única coisa que a gente fazia era levar o nome da Batista Connect e repassar 10% da nossa entrada financeira. Então, foi isso que eu apresentei como motivo principal ao pastor Nalgeri, e na nossa segunda reunião foi acatado por ele e ele nos liberou. Na reunião onde fomos abençoados pelo pastor presidente da rede de igreja Batista Connect, Nalgeri Antunes Prado, estavam presentes todos os pastores da rede e todos os pastores e obreiros da Batista Connect Solimões. Então, nessa reunião, não estava só eu e o pastor Nalgeri, mas também todos os pastores e a minha equipe pastoral. Na reunião, quando do ato de liberação para sermos independentes e orarem nos abençoando, o pastor Nalgeri requereu de imediato a não utilização do nome Connect e que se redigisse novo estatuto para a Batista anunciar, oferecendo inclusive suporte em caso de dúvidas para fazê-lo. Então, além de nos liberar e nos abençoar, pastor Nalgeri, sendo muito gentil, nos ofereceu ajuda a partir da sua experiência com o novo estatuto. No dia seguinte, 27/10/2021, foi divulgada uma nota de esclarecimento sobre a emancipação e a promulgação do novo nome da nossa igreja, e também iniciamos a redação do nosso próprio estatuto. Um profissional da área de design foi contratado para criar a nossa nova identidade visual, que será apresentada daqui a alguns minutos neste culto. As 2 perguntas que mais ouvimos sobre emancipação é: como faremos para depositar ofertas e dízimos na conta da igreja? E se as igrejas plantadas pelas Solimões também serão emancipadas? Respondo: ainda é possível você fazer os seus depósitos de dízimos e ofertas na conta vinculada à Connect Floramar.
nós precisamos de um tempo para criarmos o nosso CNPJ, e eles, mais uma vez, de forma gentil e generosa, está nos deixando ainda fazer o depósito lá. Quando já tivermos o nosso CNPJ, as nossas contas abertas, nós vamos avisar aqui na igreja para todos os membros. Sobre a emancipação das igrejas plantadas por nós aqui do Solimões, a Conect Sabará, onde o pastor Paulo Prato saiu daqui, foi ordenado, na verdade ele converteu aqui, foi ordenado a pastor, plantamos uma igreja com ele, mas ele entendeu algum tempo atrás que ele e a sua esposa tinham mais vínculo com um outro pastor da sede, então ele vai continuar sendo Batista Connect. A outra igreja que nós plantamos há pouco tempo, com o Jeremilson, a sua esposa, no bairro Céu Azul, ontem eles tiveram uma reunião com o pastor Algeri, ele conversou comigo mais à noite, e ficou decidido que ele também será Batista Anunciar, amém? Ele estará conosco, nós estaremos cuidando da igreja no Céu Azul. Para concluirmos o trabalho da elaboração do estatuto, precisamos colher algumas assinaturas de membros que ouviram este nosso esclarecimento neste culto. Essas assinaturas são de suma importância para concluirmos o estatuto da igreja. Então, no final, vai ter uma mesinha ali atrás, organizada pela secretária da igreja, e você que quiser cooperar nos ajudando, é só você deixar a sua assinatura, tá bom? Nossa diretoria e conselho já foram estabelecidos e todos os pastores, superintendentes, supervisores estão de acordo com a emancipação. Para quaisquer dúvidas a respeito, todos os pastores estão disponíveis aqui na igreja, é só nos procurar, tá bom? Amém, queridos? Amém. Todos de acordo? Amém. Glória a Deus. Deus tem nos presenteado com pessoas super talentosas, então, a contadora da Igreja Batista Anunciar é membro aqui, quem me ajudou aí com as notas de esclarecimento, né, tem gente que fala, não, pastor, você escreveu bonito demais, eu falei, irmão, não fui eu que escrevi, quem escreveu foi o Wellington, e a gente é bem assessorado, e também não foi diferente em relação à nova identidade visual. Nós temos o melhor design do Brasil congregando aqui na nossa igreja. Ele está aqui neste culto, e foi linda a forma assim que ele aceitou o desafio de criar a nova identidade, e a gente estava ali reunido, né, na empresa dele, conversando, ele faz parte da equipe de mídia da igreja também, e a gente conversando, ele empolgado, os olhos brilhando, né, eu falei assim, quem vai apresentar a nova marca, né, a logotipo, é isso mesmo? Será o Rafael Russell, né, Rafael? Vem cá. Aplauda o Senhor pela vida do Rafael. Rafael vai apresentar para a gente a nossa marca. Fique de olho que tem toda uma história, viu, gente? Que honra, viu? Melhor design do Brasil? Eu acho. Que isso. Gente, primeiramente, boa noite, né? Pastor, eu quero agradecer pela oportunidade, né? Eu acho que talvez essa marca seja o meu maior desafio e um dos desafios mais prazerosos durante toda a minha trajetória, né? E o pastor chegou até mim, Rafa, você que vai criar a marca. E eu já, né, poxa, que honra, é minha igreja e vai ser um grande prazer. Para quem não me conhece, né, eu sou o Rafael Russell, mais conhecido como Russell dos Fly, né, pois faço parte aí do grupo de mídia da igreja. Sou design gráfico, especialista em identidade visual e hoje vivo totalmente das minhas criações, né, que é transformar sonhos em grandes marcas. E
Em vista disso, né, o pastor Lênio me convocou, e pelo fato de ser minha igreja, né, e conhecer o sonho dessa igreja, o sonho do pastor para com ela, foi um privilégio muito grande. Então, eu quero começar a apresentar aqui para vocês. Primeiro, eu vou ler esse texto aqui, para quem está lá atrás. A Igreja Batista Anunciar é uma instituição religiosa que oferece diferentes maneiras de anunciar a palavra de Deus e de exercer seu papel social. Isso se dá por meio de cultos, reuniões de células, encontros, mídias sociais, missões, escola bíblica e cursos de capacitação, eventos para homens, mulheres, crianças e idosos, zelando pelo atendimento e manutenção da família como princípio basilar da sociedade, prestação de assistência alimentar e à saúde da comunidade na distribuição de cestas básicas e nas parcerias com órgãos governamentais. Para isso, foi criada uma marca que pudesse atrair e ser atraída pelo público em geral. Ou seja, essa marca, a gente precisava criar algo que fosse entendida por todos, né? E por que anunciar? Quando o pastor veio até mim e falou, Rafa, o nome vai ser Anunciar, até mesmo antes da nota, e quando ele me falou isso, eu tive uma sensação, a primeira sensação que veio assim, me impactou, e eu tive uma sensação que, de fato, esse nome é a missão de todos nós cristãos aqui na Terra, que é de anunciar o Evangelho de Jesus. Pensando nisso, eu trouxe para o desafio, né, poxa, um nome tão fantástico, eu preciso também trazer um símbolo que representasse esse nome de forma bem intuitiva. Primeiro aqui nós temos um símbolo bem simples, né? A gente consegue identificar que é a letra A, né, da inicial da igreja, anunciar, né? E aqui a gente já começa a construir o símbolo, a nossa imaginação já começa a criar algo, né? E a gente já começa a identificar, né, que de fato, poxa, anunciar, né? E a igreja, nada mais, nada menos que representar isso como a igreja, que é um dos locais, né, que anuncia o Evangelho de Cristo. Então, eu resolvi colocar. Já nesse slide, a gente já começa a entender o real significado do símbolo, né? Muitas pessoas começam a pensar, poxa, é uma torre de comando, né? É um Wi-Fi. Uai, pode ser, né? Então, o que acontece? Quando a gente traz para a questão, o anunciar, para a comunicação, né? E a comunicação, querendo ou não anunciar, né? Ela vem de uma propagação sonora ou visual. Então, nós temos aqui, né, uma imagem que representa, de fato, o anúncio da mensagem da cruz. Então, de cara, essa marca nos impacta nesse sentido. E para completar o símbolo, aqui a gente já começa a ver todo o símbolo, né? O que eu imaginei nesses arcos, né? Que representa meio que ondas sonoras, né? Vamos imaginar aí uma galeria onde tem um pregador anunciando a mensagem de Cristo. Então, querendo ou não, a gente começa a enxergar aqui a igreja anunciando a mensagem de Cristo. E esses arcos, se a gente pegar num formato de galeria, significa pessoas escutando a mensagem ser anunciada, né? Eu
quando eu olho para esse símbolo, eu imagino, por exemplo, Jesus indo pregar para as pessoas, indo passar uma mensagem, e as pessoas reunidas na frente dele em formato de, vamos dizer, meia-lua, né? Nesse formato aqui, e ele transmitindo a mensagem, né, de Cristo, o Evangelho. E com vocês eu apresento a nova marca da igreja, a Igreja Batista Anunciar. E não acabou não, gente, tem bastante coisa ainda. E assim, gente, essa marca me impactou, cara. Essa marca, ela assim vai ficar marcada. Não é porque é a minha igreja, mas assim foi muito especial, porque Deus revelou para mim a forma que deveria ser criada e como que eu deveria conduzir o criativo. E dei algumas travadas, mas Deus foi me direcionando, que de fato tinha que ser algo simples e que as pessoas batessem o olho e já entendessem a mensagem. E aqui, como toda boa marca, ela precisa ter aplicações, ela precisa ter alguns diferenciais. Aqui nós temos, né, uma marca na versão horizontal e também em formato de círculo, né? Nas nossas mídias de comunicação agora, vocês vão ver muito esse símbolo, né, que é o que nos representa, que representa o anunciar do Evangelho, né? Então, nada mais, nada menos que pensar em formatos diferentes para representar isso. Aqui nós temos algumas aplicações, né, tanto para camisa, tanto para pulseiras, e a mensagem que define todos nós que somos pessoas de Deus, que somos anunciantes da palavra, né, que é nasci para anunciar o Evangelho, né, você nasceu para anunciar o Evangelho. Então, isso é algo que representa muito também a marca. Aqui nós temos alguns modelos de aplicação do símbolo, né, a gente pode ver aqui o símbolo sendo aplicado, né, e muito que provavelmente o aplicativo vai ser atualizado, né, num próximo momento. Temos aqui também um modelo de letreiro, né? Aqui a gente já começa a imaginar, né, como que essa fachada pode ficar, que ainda essa semana eu estarei desenhando também. Então, assim, tem bastante coisa para acontecer. Eu falei com o pastor Leno, não, pastor, é muita coisa. Eu tenho que pensar, eu tenho que anotar, porque é muita coisa para ser mudada, cara. E aqui também é uma das novidades que né, o Rafa propôs também na ideia da gente disponibilizar alguns wallpapers, né, que é o plano de fundo para celular, para você baixar na rede social, que vai estar lá nos destaques. Você vai printar a tela e vai poder baixar alguns wallpapers que leva essa imagem, outra leva a logo, para você ficar namorando a marca durante a semana, ir se acostumando e ir sendo impactado, né? E é isso aí, pastor. Eu quero agradecer pela oportunidade. Deus te abençoe. Obrigado. Você quer esquecer? Isso. Amém, irmãos? Vocês gostaram? Também. Glória a Deus. Rafael, uma bênção, equipe de mídia, a esposa dele, a gente esteve lá, foi muito bom conversar a respeito. E a gente entende que tudo relacionado a Deus, você tem que temperar com paixão. E aí eu falei com ele a primeira vez, não, vamos fazer e tal. Aí a segunda vez os olhos já brilhavam, falava, pronto, entrou no negócio, já era, vai ficar bom. E ficou, amém? Então nós vamos estar divulgando após o culto aí, espalha aí a notícia, que as pessoas da região precisam entender que de fato mudou de nome. E a visão, pastor? Mudamos de nome, a visão não.
Continua com a mesma visão. Abra comigo a tua Bíblia, Mateus 9, versículo 35. Luan falou sobre anunciar, não foi nada combinado. O Fabiano falou aqui para nós sobre dízimos e ofertas, e teve que soltar um anunciar aí para ficar bem presente. E eu vou pregar o tema anunciar também. Amém? Eu quero ser bem objetivo, em nome de Jesus, porque eu estou doido para divulgar aí a marca. A partir do versículo 35. Todos acharam? Mateus 9,35. Acharam, irmãos? Então espera aí que eu não achei não. Marcos 9, versículo 30. Mateus 35. Estou emocionado, queridos. Eu acho que tem Mateus 9 na minha Bíblia, espera aí. Amém. Glória a Deus. Está escrito assim: Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Amém, queridos? Deus, obrigado por essa palavra, fale conosco, me use por misericórdia e graça, em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus, Ele não pôde ser visto pelas pessoas da época da narrativa dos 4 evangelhos, não era possível enxergar Deus. Mas a despeito de Deus não poder ser visto, Deus naquela época pôde ser percebido na sua totalidade nas ações de Jesus. Em Jesus, enquanto ele executava seu ministério, nós assistimos o caráter bondoso de Deus. E no texto que lemos, não é diferente. Nesse texto que lemos, Jesus, o Deus encarnado, ele sente compaixão do povo que se encontrava, por sua vez, carentes, que se encontravam sozinhos, perdidos, sem direção, sem apoio e sem conselho. E diante desse caos, Jesus faz um apelo para os discípulos, pedindo para que eles clamassem por mais trabalhadores. O que eu entendo com isso? Que aqui nós nos deparamos com um tipo de crise que existe no reino de Deus. E eu tenho por mim que a única crise que existe no reino de Deus é essa crise que eu vou citar. Qual crise? Uma crise de trabalhadores. No reino de Deus não há crise de amor, no reino de Deus não há crise de misericórdia, no reino de Deus não há crise de milagres, não há crise de provisão, de consolo, mas o reino de Deus carrega até hoje uma crise de trabalhadores para trabalharem na grande seara. E diante dessa crise eu entendo que nós devemos nos candidatar a essa convocação de Deus para trabalharmos na mesma proporção que o mundo se encontra perdido e que necessita do nosso serviço. Mais do que nunca nesses dias, nós deveríamos estar unidos em trabalho como igreja de Jesus aqui na terra, para anunciarmos o Evangelho da melhor forma possível. Porém, percebo que nós falamos muito de unidade, e falamos de unidade muito pouco em relação a aumentarmos o nosso potencial para anunciarmos as boas novas.
Poucas são as vezes que nós nos unimos para fazer o que deveríamos de fato fazer, que é saquear o inferno e povoar os céus enquanto anunciamos o Evangelho de Cristo. Poucas são as igrejas que se unem para fazer e cumprir o seu principal papel. Qual que é o papel da igreja? Pregar, evangelizar, anunciar o Evangelho. Quantas igrejas gastam seu tempo com tantas outras coisas? Campanhas atrás de campanhas, festividades atrás de festividades, cultos atrás de cultos, e esquecem que a sua principal tarefa não são essas coisas, mas sim anunciar o Evangelho. Queridos, anunciar o Evangelho é o único chamado que serve para todos nós. Por que eu digo isso? Porque no corpo de Cristo, nem todos foram capacitados para cantar. Se eu começar a cantar aqui, vai todo mundo embora. E talvez nem voltem mais. Nem todos foram chamados ou capacitados para tocar bem um instrumento. Nem todos foram chamados para dançar ou para ser, de repente, um diácono. Mas todos igualmente foram chamados para anunciar as boas novas, para tirar os perdidos da mão do diabo. Alguém um dia disse que essa tarefa de anunciar o Evangelho é tão fundamental que a igreja que não evangeliza, ela precisa ser evangelizada. Um outro evangelista, a fim de mostrar o quanto Deus se importa com a tarefa de anunciar o Evangelho no mundo, ele diz que Deus teve um único filho, e deste único filho, ele fez dele um missionário para anunciar o verdadeiro e incondicional amor de Deus. E diante de toda a seriedade que é apresentar, que é pregar, que é anunciar o Evangelho, como nos candidatarmos a sanar essa crise de trabalhadores na seara de Deus? A resposta é simples: através do nosso serviço, através da nossa responsabilidade como igreja, através das nossas mangas arregaçadas, da nossa disposição em relação e direção deste mundo que se encontra um caos. Queridos, olha aqui para mim, não é compatível, não combina fé cristã com preguiça, não combina fé cristã com acomodação, não combina fé cristã com indolência. C.S. Lewis, um autor que eu gosto muito, ele diz que se você deseja fazer parte de uma religião que não te tire do seu conforto, que não afete seu egoísmo, que não te exija responsabilidade, você precisa escolher qualquer outra religião, menos o cristianismo. O cristianismo vai te exigir sacrifício. Nós gastamos muito mais tempo, se observarmos, discutindo sobre coisas supérfluas, muito mais tempo discutindo, defendendo as nossas doutrinas, muito mais tempo defendendo a nossa posição política ou ideológica, do que gastando tempo defendendo o perdido das garras do diabo, do que tentando anunciar o Evangelho para a prostituta, para o drogado. Quantos aqui estão cientes se ano que vem é ano de eleição? Uma palavrinha para você que é minha ovelha. Se você é ovelha aqui, na Batista Anunciar, e eu te ver, principalmente em redes sociais, brigando com outro irmão, por causa de posição política, o gabinete te espera. Aqui não vai rolar isso. Você pode ter sua opinião, você pode ter suas preferências, mas brigar com o irmão aqui por causa de posições políticas, ideológicas, aqui dentro não. Você vai arrumar tumulto com o pastor. Nós estamos aqui para gastar o nosso tempo anunciando o Evangelho, pregando o Evangelho. Quando alguém falar, por que você não faz textão lá? Por que você não discute lá? Eu não tenho tempo para isso. Eu lidero célula, eu evangelizo, eu tenho minha família para ganhar para Jesus. Então um monte de coisa, não tenho tempo para isso. Meu negócio é anunciar o Evangelho de Cristo.
Antes de sermos uma igreja que canta, que dança, que celebra, deveríamos ser, além de tudo, uma igreja que alivia a carga um dos outros, e principalmente dos perdidos. Precisamos ser engajados com a tarefa de anunciar o Evangelho. Queridos, eu entendo que a igreja, ela precisa crescer em todas as áreas, mas principalmente crescer em número de novos convertidos, crescer em número de pessoas que se batizam, crescer em número de pessoas transformadas, pessoas nascidas de novo. Hoje algumas igrejas estão crescendo mais por transferências do que por conversões e batismos. Nós aqui aceitamos membros que estão vindo de outra igreja? Claro que aceitamos. Vão ser bem-vindos. Vão trabalhar conosco, vamos procurar saber, claro, o porquê saiu da outra. Tudo bem, a gente aceita, mas a igreja não pode se acomodar só com a chegada de gente que já era crente. Nós queremos os perdidos, nós queremos os drogados, nós queremos as prostitutas, nós queremos os pecadores, porque uma igreja, ela cresce, não é avaliando a sua membresia. Uma igreja, ela cresce avaliando o número de pessoas que ela batiza por ano. Igreja cresce debaixo d'água. E quando ela cresce debaixo d'água? Quando ela anuncia o Evangelho. Igrejas que não estão evangelizando, fica evidente que tais igrejas estão falhando drasticamente em não anunciar o Evangelho. Igrejas que não cumprem a tarefa de anunciar o Evangelho expressam assim que em algum momento essas igrejas foram tomadas por um espírito de covardia. A igreja legítima de Jesus, a igreja que Jesus olha para ela e diz assim: essa aqui é minha noiva, é aquela igreja que não sente medo de anunciar o Evangelho, que não foge da sua principal tarefa, que encara o inferno. Uma igreja que não se intimida, uma igreja que sai para fora. O significado original da palavra igreja é lançados para fora. E o que se faz fora da igreja? Fora da igreja nós anunciamos o Evangelho de Cristo. Não é à toa que em Mateus 13:13, a Bíblia compara o reino de Deus ao fermento. Queridos, pensem comigo. Quem é que tem a missão, a tarefa de anunciar o reino? A igreja. Qual a função do fermento? Invadir. O fermento, a função dele é penetrar em toda a massa. Dentro dessa ideia do que significa a força do fermento, não cabe a nós ficarmos apenas aqui dentro, dessas quatro paredes, com o reino de Deus em nós, sem nos propormos invadir o mundo anunciando esse reino. Não cabe a nós ficarmos apenas com a oportunidade de conhecermos a Deus e não viver o desafio de fazer Deus conhecido, o anunciando com verdade e com paixão. Então uma igreja de verdade, ela ataca. Uma igreja de verdade, ela invade. Ela aloja, contagia, encara e não o contrário. A maioria das igrejas hoje no Brasil, elas trabalham a partir do vinde e não do ide. Se prepara um bom ambiente, se coloca uma boa banda para tocar, anuncia um pregador famoso e chama as pessoas para virem até a igreja. Nós não temos mais tempo para isso. A gente tem que ir. Uma igreja de verdade, ela anuncia. Se qualquer comunidade evangélica cruzar os braços em relação a quem está dia por dia se perdendo, essa comunidade cristã jamais poderá receber o nome de igreja. Vocês lembram de Mateus 16:18, que diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja? Por muito tempo a gente enxergou esse texto assim: as portas do inferno vão tentar invadir a igreja e a igreja não vai aceitar. A gente sempre pensou assim: as pessoas vão tentar entrar de bermuda no culto e nós não vamos deixar o inferno entrar na igreja.
Ah, outros vão tentar entrar na igreja e usar tatuagem. E nós não vamos deixar o inferno entrar na igreja. A gente, não pode fazer, não pode fazer. A gente sempre achava e via esse texto dessa forma. Não, esse texto não está falando dessas coisas supérfluas que, me perdoe, mas não tem relevância nenhuma. Isso é uma visão errada. Porta não é instrumento de ataque, porta é instrumento de defesa. O texto está dizendo que a igreja iria agir contra as portas do inferno e essas portas não iriam resistir à igreja. O texto está dizendo que a igreja arrebentaria as portas do inferno e tiraria a gente lá de dentro. É por isso que uma igreja de verdade, ela vai estar disposta a anunciar o Evangelho de Cristo. A fé cristã, ela não permite que fiquemos presos em momento algum. Mesmo que essa prisão seja essas 4 paredes que nós nos encontramos agora. Queridos, tem muita igreja presa. Presa onde? Dentro do seu prédio. Alguém falou comigo assim, pastor, na época que era a Connect, pastor, a Connect é uma bênção. Podia ter culto todo dia, eu falei, irmão, está amarrado, repreendido em nome de Jesus. Se tiver culto na igreja todo dia, os membros vão ser crente aonde? A gente tem poucos cultos para você ser crente lá na sua casa, para você ser crente na sua faculdade, ser crente no seu trabalho. Irmão, ser crente aqui é fácil demais. Sabe essa pessoa que está do seu lado? Me fala que essa pessoa tem cara que pecou a semana toda. Tem não, irmão. A cara de anjo dessa pessoa. Irmão, não tem cara. Aqui, você não vai ficar chateado comigo, não? Vai não? Mas isso aqui é quase um teatro. Todo mundo arrumadinho, bonito, bem aparentado. Fazer cara de santo aqui dentro, ou se fazer santo, irmão, é muito fácil. O negócio é lá fora. O negócio é quando a reunião acaba, por isso que eu falo que culto não acaba, a reunião acaba, mas o culto a gente continua com a nossa vida lá fora. E quando a minha vida é um culto, fica fácil anunciar o Evangelho para os perdidos. E por favor, eu não estou dizendo que estar aqui cultuando a Deus não é algo bom. Eu não estou dizendo que cantar louvores, que dançar na presença de Deus, que tocar um instrumento para Deus, que estarmos em comunhão aqui, não é algo bom. Claro que é. O próprio Jesus gostava de frequentar a sinagoga. Porém, o mesmo Jesus que frequentava os cultos da sinagoga, é o mesmo Jesus que saía pelas praias, cemitérios, praças, pregando, anunciando o Evangelho. É claro que o ambiente do culto é bom, o que não é coerente, não é saudável, por incrível que pareça, é ficarmos somente aqui com o reino de Deus guardado em nós. É errado ficarmos aqui contemplando a glória de Deus e não dispostos a compartilhar dessa mesma glória lá na rua. Nós precisamos entender que o reino de Deus precisa funcionar principalmente fora. Sabe o que é culto, querido? Culto é campo de treinamento. Agora o campo de trabalho é lá fora. Jesus, que é o nosso maior exemplo, Jesus fez com que seu próprio ministério funcionasse também na casa de um tal de Zaqueu. Irmãos, eu amo pregar a palavra. Quem me conhece sabe que eu sou apaixonado com Bíblia, sou apaixonado com estudar, sou apaixonado com pregar. Eu fico ansioso para chegar a hora para pregar, mas deixa eu falar uma coisa. Pensa num negócio que eu gosto, é quinta-feira à noite, na hora da minha célula. Não é um templo, não é um lugar que tem uma liturgia montada, mas eu amo a minha célula. Tem gente da minha célula aqui? Levanta a mão aí. Ó, tem uma galerinha aí. Eu amo minha célula, eu fico ansioso para ir, porque o Evangelho, ele tem que ser anunciado por mim, não só aqui em cima, mas dentro das casas, nas ruas. Jesus fez que seu ministério também funcionasse na casa do chefe da sinagoga. Ele foi até lá ressuscitar a filha daquele homem. E por que desse ensinamento da paz de Jesus? Porque para Jesus a fé precisa estar viva aqui dentro e também lá fora. Quem aqui quer mostrar o Evangelho esses dias? Levante sua mão. Pastor, eu quero anunciar o Evangelho. Só isso? Quem quer anunciar o Evangelho? O restante quer morrer, não quer?
Você quer anunciar o Evangelho? Sabe onde você vai mostrar o Evangelho? É debaixo do sol. É na atenção com a esposa, é na atenção com o esposo, é na mesa com os filhos, é na gentileza com a balconista da padaria. É assim que a gente anuncia o Evangelho. O sal, enquanto está no saleiro, não salga outra coisa a não ser ele mesmo. E o propósito do sal é gerar sabor no dissabor. O sal, quando ele não sai do saleiro, ele não cumpre o seu telos. Eu vou te explicar o que é telos. Telos é uma palavra em grego que significa propósito para o qual fui criado, finalidade para o qual eu fui criado. Propósito esse, quando eu não vivo, ele faz de mim uma pessoa inútil. Então, sem o telos, a vida cristã é morta, ela é pálida, ela é inútil. Aí eu contei aqui, vou contar de novo. Há 17 anos atrás, eu trabalhava numa escola cristã, e toda sexta-feira tinha um culto com os adolescentes daquela escola, e geralmente eles me chamavam para poder pregar. E um dia eu escolhi pregar para os alunos daquela escola sobre propósito de vida, sobre o telos. E eu lembro que eu quis dificultar nas perguntas, mas eu fui surpreendido pela inteligência de um garotinho naquela época. Eu perguntei assim: quem aqui sabe aonde está a bola que Pelé usou para marcar o seu 1000º gol? Aí o menino falou assim: no Museu do Maracanã. Aí eu falei: agora pronto, eu só sabia que estava no museu, mas não sabia que era no museu do... Eu falei: o menino sabe mais do que eu. Aí eu falei com ele assim: rapaz, me responda uma coisa, se essa bola que está lá e todo mundo tira foto dela, tira foto perto dela, que acha o máximo aquela bola, e ela aparece nos programas esportivos de TV, se essa bola tivesse vida, ela seria uma bola feliz ou triste? Ele: claro que triste. Eu: por que triste, rapaz? Ela está lá, todo mundo acha ela o máximo. Não. Ela não foi feita para ficar presa no museu, ela foi feita para rolar nos campos, por isso que ela seria triste. O que isso tem a ver com a gente? Eu sei que tem gente aqui que é realizado na vida pessoal, na vida material, mas ainda tem um vazio dentro de você. Sabe por que tem um vazio dentro de você? Porque embora você esteja com a sua vida pessoal resolvida, você não está cumprindo o propósito que Deus criou para você, que é anunciar o Evangelho. Por isso que você é triste. Você tem tudo, está tudo em ordem, mas você não se encontra, você está fora do propósito que Deus criou para você. Igreja não é um lugar para você sentar, receber uma boa palavra e ir embora. Igreja é um lugar de você vir, receber a palavra e sair para anunciá-la. E qual é o nosso telos? Desfazer as obras do diabo. E desfazendo as obras do diabo como igreja, nós geramos alegria em nós mesmos, nos sentimos realizados no Senhor e também geramos alegria no coração do próprio Deus. Abra comigo em Lucas 10, 21. Eu tenho mais 15 minutos, você vai ter que me aguentar. Eu estou muito empolgado, estou feliz com a marca apresentada aqui, com tudo. Então você vai ter que me ouvir. Lucas capítulo 10. A partir do versículo 18. Todos acharam? Olha que fantástico. Ele respondeu: eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Contudo, alegre-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos nos céus. Naquela hora, Jesus, exultando no Espírito Santo, disse: eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Vou explicar o texto. Aqui está nos mostrando Jesus exultando no Espírito. Jesus está alegre, ele está louvando a Deus de forma extravagante. Talvez alguns teólogos afirmam que Jesus poderia estar dançando de alegria neste momento. Ele está exultante, ele está exultando no Espírito.
Mas qual foi o contexto que Jesus se propõe a ficar tão alegre? Se você observar todo o contexto, Jesus está exultando em espírito enquanto aguardava o resultado dos 70 discípulos que saíram para a missão. É exatamente por causa desse contexto de missão, de evangelização, de anunciar o evangelho, que Cristo se alegra. Então Jesus está aqui, ele envia os discípulos de 2 em 2, e ele sai expulsando demônios, curando enfermos, levando cesta básica, fazendo visita, criando grupos pequenos. Eles estão indo. Enquanto eles estão trabalhando em missão, a Bíblia diz que Jesus, ele está alegre, ele está feliz. Porque os discípulos entenderam. A alegria de Jesus aqui não está acontecendo como fruto de uma boa música que ele acabou de ouvir, por causa de um bom sermão elaborado que ele escutou de algum pregador famoso da época. A razão da alegria dele aqui no texto era por algo mais urgente. Queridos, repito, eu não estou desprezando, menosprezando tudo que fazemos aqui no culto. Eu só digo que nós erramos em achar que só tocar um instrumento, cantar uma música, pregar um sermão, alegra o coração de Jesus. Não, Jesus precisa de algo a mais para ele se alegrar com você. Ele precisa te assistir anunciando o evangelho. E Jesus não só está alegre, mas no momento ele tem uma visão. Ele assiste Satanás despencando do céu, exatamente quando ele aguardava a volta dos 70 discípulos. Ou seja, essa queda simboliza a derrota do inferno diante a prática da missão, diante a prática da igreja que trabalha, diante a prática da igreja que também funciona fora. Quem quer alegrar o coração de Jesus? Precisa anunciar o evangelho. Quem quer colocar medo no diabo? Precisa anunciar o evangelho. Eu creio demais que quando alguém pega a sua Bíblia, no final do dia, mesmo depois de um dia cansativo de trabalho, ele pega a sua Bíblia, entra no carro, vai a pé, de bicicleta, de moto, metrô, ônibus, não interessa, ele pega a sua Bíblia e diz assim: eu estou indo visitar uma pessoa, eu estou indo para a minha célula, eu estou indo evangelizar a boca de fumo que fica um quarteirão abaixo da minha casa. Eu imagino exatamente isso, Jesus alegre, e o diabo perdendo mais uma vez. Eu imagino isso. Jesus se alegra quando você sai para anunciar o evangelho. Jesus se alegra quando você chega, novato em uma empresa, e você vai olhando assim, para os funcionários da empresa, você vai falando assim: o senhor te pego daqui 3 meses. Aí você olha para o outro mais difícil, você fala: você é mais difícil? Não tem problema não, 1 mês eu pego você, vou começar pelo mais difícil, que eu fico com raiva, que eu já contei aqui, né? Tem irmão que chega assim e fala assim: pastor, ore por mim, pastor. Ô pastor, meu Deus do céu, não sei o que está acontecendo, o que foi, eu arrumei um emprego, e aí, pastor, meu Deus do céu, não pode ser de Deus não, ninguém lá é crente. Fala: mas aí você tinha que gostar, ué. Você tem que gostar de ir para um lugar que não tem crente, para você converter todo mundo. Não, na minha sala, pastor, todo mundo lá é pirado da cabeça. É por isso que Jesus te colocou lá, você vai ganhar todo mundo para Jesus. Você precisa anunciar o evangelho. Ah, irmão, se a igreja desse importância para isso. Porque a Bíblia diz que nós não seríamos conhecidos como discípulos por fama, por coisas materiais, não. A Bíblia diz que a gente seria conhecido como discípulos quando amássemos uns aos outros. O que a gente precisa fazer para que Deus nos reconheça como discípulos? Amar o nosso próximo, amar o nosso semelhante, amar o perdido. Precisamos ter a consciência que em cada ato de bondade feito em nome do evangelho, não só aqui, mas principalmente lá fora, o mundo irá se transformar. Sabe por quê? Porque a igreja é a resposta, querido. Esse pessoal louco aí fora aí, às vezes até falam mal da igreja, mas eles precisam da igreja, eles precisam de Jesus, eles precisam do evangelho. Igreja é a comunidade daqueles que se comprometeram a não viver mais para si mesmo, mas sim em função do seu próximo. Então, se a sua motivação é estar na igreja apenas para receber bênção, você não entendeu o que Deus quer de você ainda. Porque a bênção que você precisa, Deus já te deu há 2000 anos atrás. Agora Ele quer que você seja um abençoador.
Tem muita gente tratando a igreja como supermercado. Quem aqui é casado? Quem é casado aqui fica de olho, né, nos preços, né? Sim, você faz isso também? Aí o que a gente quer? Quando a gente casa, eu tenho 17 anos de casado, eu já fiz compra em todos os supermercados de Belo Horizonte. Por quê? A gente pensa assim, eu quero algo com o menor preço e com a melhor qualidade. A gente é folgado demais, né? Eu quero com o menor preço, porém com a melhor qualidade. O que a gente está fazendo? A gente está fazendo isso com a igreja. A gente chega, olha para a igreja e fala, tem ar-condicionado? O som da igreja é bom? Como que é a recepção? Tem que trabalhar nessa igreja? Tem não. Ah, então é isso que eu quero. Porque tem gente que até paga para não trabalhar, né? Ele chega aqui, dá o dízimo, e ele entende assim, eu estou pagando para não fazer nada. Não, você tem que dar o dízimo, tem que trabalhar também. Tem que servir também. Tem que amar também. Nós temos que fazer isso. Nós precisamos sair daqui com essa perspectiva, com essa vontade, querido, da gente fazer as coisas acontecerem. Sair aqui com a vontade de fazer o evangelho entrar no coração das pessoas. E eu já estou terminando. Hoje aqui eu fiz uma pergunta, só 2 pessoas lembrou. Eu falei, eu estou ficando velho mesmo. Eu lembro quando eu era criança, eu ia pesquisar se eu estou acertando o nome, mas eu tenho quase certeza que sim. Existia um remédio para matar barata. O nome desse remédio era Matex. Alguém lembra aqui? Ah, top. Então, tem idoso aí comigo, graças a Deus. Matex, como que é? Esse remedinho era tipo assim, umas bolinhas que a barata vinha, aí ela lá comia, lambia aquele negócio, ficava envenenada, era um veneno, não era um remédio, né? Remédio não mata, veneno que mata. Aí ela vai para a comunidade das baratas, chega lá na comunidade das baratas, ela morre, aí lá exala dela, né, aquele veneno e as outras baratinhas morrem. Ele fala uma coisa, você não vem aqui comer Matex, você vem aqui comer Vivex. Isso aqui é Vivex. Você come esse negócio aqui, sai lá fora e deixa o perfume de Cristo sair e abençoar e dar vida para outras pessoas. E ser igreja é isso. Ah, pastor, eu queria uma palavra que falasse assim que eu vou prosperar, vai abrir 1 milhão de portas de segunda a sexta-feira para mim, que não sei o quê. Aqui não é lugar de ouvir isso, você perdeu o seu tempo, cai fora. Você veio aqui para aprender que a sua missão é anunciar o evangelho. A sua missão é pregar o evangelho. Por isso, do nosso nome, Igreja Batista, não é só um nome. A gente não colocou, que bonitinho, o Rafael vai fazer um negócio bacana para a gente. Não é só isso. Existe algo por detrás. Essa é a identidade da nossa igreja. Essa é a vida da nossa igreja. A gente existe para anunciar isso aqui, irmão. Aí quando perguntar, o que vocês falam na sua igreja lá na anunciar? A gente anuncia. Você não viu o nome lá, não? Nossa identidade, gente. Deus chamou a gente para isso aqui, ó, anunciar. Você não vai ter que explicar. A sua igreja trabalha com o quê? Com célula, com campanha, com missões? Não. Anunciar, gente. Aqui, ó, anunciar. É a nossa tarefa, é o nosso papel. Quantos estão comigo nessa? Nós vamos sacudir Belo Horizonte. Através da Igreja Batista anunciar. Vamos ficar de pé? Vamos cantar o hino da nossa igreja? Bom, assim, vamos. Aí a gente já termina o culto, vai todo mundo em paz. Quem puder ajudar a gente lá assinando lá. Glória a Deus. Fale com Deus, querido. Glória a Deus. Coloque seu coração diante do Senhor. Fala, Deus, eu não quero só dizer que a minha igreja se chama anunciar. Eu vivo anunciando o Evangelho de Cristo. Eu quero viver anunciando o Evangelho. Eu quero viver anunciando Jesus. Vamos louvar a Deus. Nos move, é o que nos
Aleluia. Nós vamos passar um recado e já vamos despedir de vocês. Aleluia. Amém. Retiro de líderes, equipando santos. Você que é líder aqui na igreja, nos procure, por favor. Valor R$150 nos dias 19 a 21 de novembro. Será no sítio Retiro das Pedras. Será um tempo glorioso, tá bom? E quarta-feira, capacitação para ministros de adoração, para músicos do Senhor. Então você que quer participar da capacitação, é gratuito, dia 3 de novembro, às 8 horas. Amém? Levante suas mãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor do nosso poderoso e soberano Deus, que as doces comunhões do Espírito Santo seja sobre sua vida, sua casa, seu ministério, não só hoje, mas para todos sempre. Vão em paz e que Cristo os abençoe.